Bom, gente, a Atlas Intel também perguntou para as pessoas se elas acham que o avanço das igrejas evangélicas no Brasil está ou não relacionado a mudanças na condução da Igreja Católica. Vamos ver. 67,1% acreditam que não. Dizem que são fenômenos independentes. Já 26% acham que está diretamente relacionado. E 6,9% não souberam responder. Bom, Pedro, as pessoas têm uma percepção que há uma procura pelos evangélicos pelo que a Igreja Católica faz, mas também a gente pode ler pelo que ela não faz. Né? O que buscaria? Né? Por que as pessoas buscam ou migram do catolicismo para o pentecostalismo? Né? Qual que é a sua percepção? Bom, Caio, eu acho que justamente a gente perguntou, né, se tem a ver com alguma mudança na conduta da Igreja Católica, e acho que como você levantou agora, na verdade talvez tenha a ver com uma falta de mudança, né? Com isso que a gente vem falando de justamente da Igreja talvez tá muito enrolada, enfim, na tradição. Acho que como a Jussara colocou muito bem aqui, a Igreja Evangélica encontrou uma facilidade para se expandir, assim, né, em termos até logísticos, práticos, mas eu também apontaria a questão até... uma questão até meio teológica, né? A questão, os evangélicos têm enfatizado muito ao longo dos últimos anos a coisa da teologia da prosperidade, né? E de se você se dedicar a isso, se você se envolver a fundo aqui na igreja, se você doar para a igreja, se você se envolver aqui com a comunidade, Deus vai te recompensar e você vai ser próspero, você vai receber dinheiro. E que eu diria que num país que está estagnando economicamente há um bom tempo, isso tem o seu valor, assim, né? Tem as pessoas se preocupam, têm anseios em subir e melhorar de vida aqui, e eu diria que as igrejas evangélicas têm atendido isso com a direção que a pregação delas e que a teologia das igrejas evangélicas tem tomado. Inclusive a teoria da prosperidade muito utilizada, né, por muitos candidatos. Pablo Marçal, em 2024, já adota, não só em 2024, mas já vinha adotando na carreira, e foi um fenômeno, pelo menos, que nós, repórteres políticos, precisamos, na ocasião, passar a nos envolver a estudar, porque ele foi, de certa maneira, capturado por setores da política, e o Pablo Marçal, e aí quase foi ao segundo turno, quase virou prefeito de São Paulo. Exatamente. Ô, Jussara, tem um boom, claro, evangélico, acho que a gente nem precisa mais falar de boom, né? Já é um dado da realidade, né? Talvez esse boom tenha sido na década passada ou retrasada, já é um dado da realidade, inclusive as projeções do IBGE, se não me falha a memória, prevêem que os evangélicos passem os católicos, salvo engano, na metade da próxima década. Você vê esse fenômeno como? Olha, Caio, para falar um pouco de projeção, essas projeções de que os evangélicos podem passar os católicos, aqui nas conversas que a gente vê é essa tendência de um equilíbrio de proporção entre católicos e evangélicos nas próximas décadas. Por enquanto, só para trazer o último dado atualizado do IBGE, o último dado ainda divulgado é o de 2010. O censo de 2022, com esse recorte para a religião, só deve ser divulgado agora em junho. Mas este dado de 2010 do IBGE já mostrava essa queda dos católicos. Na época, eles passaram de 73,6% para 64,6% da população, enquanto os evangélicos passaram de 15,4% para 22,2%. E aí vem toda uma expectativa, Caio, porque esse próximo dado que será divulgado pelo IBGE em junho, ele vem depois de 12 anos. E não foram 12 anos sem nenhum significado para a questão religiosa, especialmente para os evangélicos. A gente teve um governo de direita, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito ligado aos evangélicos. A gente viu uma eleição, várias eleições com evangélicos saindo vitoriosos, e isso tem sim um impacto, e é claro que fica ali vendo a expectativa do que vai trazer esse novo censo de 2022. Né, o que vai mostrar esse resultado. Mas é importante a gente citar que esse boom evangélico, para dizer assim, que segue, ele é um boom que ainda segue, porque antes se explicava que as igrejas evangélicas prosperavam muito nas camadas mais populares, né, com a população de mais baixa renda. E o fenômeno que a gente vê agora é justamente as igrejas evangélicas crescendo nas camadas mais altas também, na classe alta, com igrejas voltadas, com
templos de luxo voltados para atender este público. E isso tem totalmente uma avaliação de que esse boom, esse crescimento não está mais ligado àquela explicação que se dava anteriormente, de que a igreja evangélica estava lá prestando esse acolhimento, suprindo muitas vezes as necessidades materiais da população. Então, há uma diferença e fica ao aguardo aí para saber em relação ao que o novo Brasil, né? O quanto vai ser esse Brasil cristão, mas quanto será católico e quanto evangélico.